Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Conto com a inscrição de todos vocês no meu canal do YouTube, canal João Copos de Facura e canal Pensando Direito. Sou advogado aqui no estado do Rio de Janeiro. Se vocês curtam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, deixem seu like, seus comentários, ative as notificações, cutuque o sininho. Hoje nós vamos falar a respeito de um tema interessante, na verdade de um tema que interessa a quem for precisar ir ao judiciário. Vamos lá. É o do processo, o nome do vídeo, o título do vídeo vai ser de processo de cabo a rabo. Vamos lá. Você teve um vizinho lá que criou um problema com você, o agrediu. Bom, a primeira coisa, você vai fazer um registro de ocorrência policial, vai fazer o registro da lesão corporal. Esse procedimento, dependendo da circunstância, ele vai para o Ministério Público e termina no juizado especial criminal por ser um crime de menor potencial ofensivo. Aí você vai ter que contratar um advogado ou um defensor público para estar na audiência e ele vai lá prestar cesta básica, etc. Isso em casos de crime de menor potencial ofensivo. Em casos de crime de médio ou maior potencial ofensivo, você vai ter que constituir o registro de ocorrência policial, vai comparecer em juízo, você como vítima ou como acusado, constituindo o advogado vai ter que elaborar a procuração, eventualmente lá o contrato de honorário, se não for só uma consultoria, e você vai ingressar em juízo para se defender. Você vai começar com interrogatório, defesa prévia, defesa preliminar, e alegações, audiência de instrução, julgamento, sentença, para resumir. Isso em âmbito criminal. Bom, agora se você vai pedir uma questão de um processo de indenização. Como é que você vai proceder? Bom, você teve seu nome negativado. Você vai constituir um profissional, um advogado ou um defensor público, ou melhor ainda, se você não tiver condições ou não quiser, dependendo do quanto você queira pleitear em juízo, você vai ingressar na justiça por meio dos juizados especiais cíveis, nas causas que você vier a pedir de indenização, por exemplo, até 20 salários mínimos. Então eu quero processar, por exemplo, a Oi. Ela negativou meu nome, colocou no SPC, no Serasa, e mesmo com a dívida paga, tudo certinho. Muito bem. Você entra, constitui, vai no juizado especial, lá no núcleo de primeiro atendimento do juizado especial, eles vão ter que ter um modelo de petição pronta para que você preencha, ou então seja preenchido por um funcionário do juízo, e aí você, de posse da identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante lá de que está, por exemplo, que você pagou o mês de dezembro e eles alegam que você não pagou e botaram o teu nome no SPC e Serasa. Comprovante disso, e aí você entra. Se você preferir constituir um defensor público ou um advogado, você vai contratar um advogado, de preferência sendo uma referência, ou seja, que você o conheça, não vá contratar advogados que dizem assim, consultas grátis, consultas online, fujam. Tem muitos estelionatários que nem advogados são. E estão nesse meio para angariar fundos aí para a parte criminal que eles atuam. Muito bem, mas não no direito penal. Eles são, na verdade, autores de crimes. Muito bem. Então, vocês constituam o seu advogado ou um defensor público, entrem na justiça, ele vai elaborar a petição inicial, que é o início de um processo civil. Ele vai começar, para ficar bem clara a situação, ele vai preparar a petição, vai distribuir, vai dar entrada lá no protocolo, ou vai distribuir eletronicamente a petição. Dali, quando ele der entrada nessa petição, o réu vai ser citado, vai para a mão do juiz, o juiz vai mandar citar o réu. Quando o réu for citado, aí começa a relação triangular. Parte autora, juiz de direito, réu. Quando o réu for citado, inicia a relação processual, inicia o processo civil. Então, isso pode ser feito por meio eletrônico, etc. Assim, hoje é processo por meio eletrônico. Vai haver uma audiência como regra de conciliação, pode ter uma tentativa de negociação ali, uma arbitragem, uma mediação, enfim, e depois vai haver uma audiência de instrução e julgamento.
Ali vão ser produzidas todas as provas e depois vão ser proferidas as sentenças. Tanto no início que eu falei no processo criminal, tanto no processo civil, por exemplo. E isso acontece no processo trabalhista, que é a mesma coisa. Você constitui um advogado, trata dos honorários com o advogado, isso nas três esferas, civil, penal, trabalhista, tributário, em qualquer ramo do direito, empresarial, enfim. Você constitui, negocia os valores, ele elabora uma procuração, um contrato de honorários e ingressa em juízo. De posse desses documentos, aí o advogado ele vai ter o dever de prestar informações a você, prestar contas a você e atuar dentro da melhor técnica que o direito abarca. Portanto, esses são os caminhos que você deve perseguir quando tiver um direito seu violado. Por exemplo, você foi vítima de um crime de roubo, tá? Ou então você foi vítima de um crime de roubo. E você conhece o autor do crime veio a ser preso, aí você vai lá, ingressa com uma ação de indenização pelos danos morais e materiais, imagine que foi um roubo à mão armada, processa o criminoso e ainda ele vai responder por uma pena de 4 a 10 anos. Tudo dentro do que eu falei. Você constitui um advogado, porque, na verdade, quando nesse caso do crime de roubo, seu advogado é o Ministério Público, ele é o Estado, ele é o representante do Estado para oferecer a denúncia e começar o processo criminal contra o autor do roubo. Mas o processo civil, quem vai começar é você, para pedir a indenização, porque quando você você é vítima de um crime, na realidade você também é vítima de um ilícito civil, porque todo ilícito penal gera o dever de indenizar, e inclusive torna certa essa obrigação de indenizar. Então, digamos que um camarada deu um tapa no rosto do outro, na frente de muita gente. Essa vítima do tapa foi lá, terminou no juizado especial criminal e foi uma cesta básica e encerrou o processo. E esse tapa ficou, esse dano moral, essa humilhação toda que ele passou, levar um tapa no rosto de um homem, de outro homem. Vai ser discutido esse direito à honra objetiva dele, do que os outros pensam a respeito dele, em âmbito criminal, civil, mediante a constituição de um advogado ou entrando no juizado especial, em pedidos até 20 salários mínimos, antigo juizado de pequenas causas, e aí a pessoa vai, ingressa e pleiteia a indenização. Ou ainda constitui um defensor público, também como se fosse um advogado particular, e ingressa com a ação de indenização, porque essa humilhação, se dando moral, essa exposição ao vexame público, isso não pode, isso tem preço, isso tem valor. É a tua dignidade, a tua honra, a humilhação, o sofrimento que você passou. Então, nessas circunstâncias, é assim que se procede. E aí vai ter todo aquele trâmite processual. Negociação de honorários com o advogado. Contrato de honorários, dependendo da circunstância, não é mais obrigatório para consultoria, por exemplo. Ingresso com ação em juízo. Depois que ingressar com ação em juízo, aguarde-se a sentença. Tendo a sentença no processo criminal, civil, trabalhista, enfim, qualquer ramo do direito empresarial, se você ganhar, a sentença reconhecer o seu direito, maravilha, você vai e executa a sentença, chamada ação de cumprimento de sentença. Se você perder, você vai ter que interpor um recurso chamado de apelação, no processo civil e no processo penal. Então, para você perdeu no processo penal, você tem que apelar. Você vai ser preso. Então, você tem que apelar. E no processo civil, você apela também. E se for no juizado especial civil, ele não tem nome. O nome do recurso é o recurso inominado. Ele não tem nome. Por isso, é o recurso cabível das sentenças definitivas nos juizados especiais civis em primeiro grau. Ok? Então, assim, esse é um processo resumido, que assim, já estamos chegando a 10 minutos de vídeo, é um processo resumido de cabo a rabo, bem resumido, um resumo bem apertado, porque tem todos os detalhes, nuances que não vão interessar o público em geral. Mas esses são os principais detalhes que a pessoa deve se ater
na hora que for vítima de um ato ilícito qualquer, inclusive num processo contra o Estado, por exemplo. Você sofreu uma cobrança indevida de IPTU, a Receita Federal te colocou na malha fina indevidamente, você foi lá e justificou, mesmo assim eles mantiveram o teu nome na malha fina, ou vão te multaram. Você pode questionar o valor dessa multa, ingressar no juizado, aí é no juizado fazendário ou na vara federal, porque é competência em face da União Federal, e aí vai processar a União Federal pela falha do serviço da Receita Federal. Certo? Então, toda vítima de um ato ilícito, seja ele em que âmbito for, ela tem um direito ao livre acesso ao Poder Judiciário, princípio da jurisdição. Nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito vai ser impedida de ter acesso ao Judiciário. Tá bom, senhores? Forte abraço a todos, saúde e paz, e amanhã eu desejo um bom ano novo a vocês. Muito obrigado aí por tudo e bom descanso a todos.